tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais uma aula de Problematizando com a Matemática. Eu sou a professora Kátia e vou conduzi-los nesta aula. Para hoje, vocês irão precisar de um caderno ou algumas folhas para anotações, lápis, caneta e borracha. Pegando esse material, já anotem a data de hoje e eu já volto. E aí, materiais separados? Então vamos para a nossa aula de hoje. Primeira proposta. Essa proposta, ela foi retirada da 13ª Jornada de Resolução de Problemas da Rede Municipal de Curitiba, lá de 2019. Então, observe as balanças abaixo. Então, percebam aqui que nós temos duas balanças e as duas balanças estão em equilíbrio. A primeira balança, no primeiro prato, tem uma maçã e um peso de 135 gramas e no segundo prato ela tem um peso de 300 gramas. A segunda balança também está em equilíbrio, só que no primeiro prato tem uma maçã e um abacaxi e no segundo prato um peso de 1 quilograma. Considerando que as balanças estão em equilíbrio, qual é o peso da maçã e do abacaxi? Então, percebam, reforçando aquilo que eu já falei, as duas balanças estão em equilíbrio. Então, qual é o peso da maçã e qual é o peso do abacaxi? Pensem, registrem sua estratégia e eu já volto.
E aí? Descobriram o peso da maçã e do abacaxi? Fizeram sua estratégia? Lembre-se, nós temos várias estratégias que podemos utilizar. Aqui eu vou apresentar uma delas para vocês, ok? Então vamos pensar na primeira balança. Então nós temos aqui a primeira balança em equilíbrio. Se ela está em equilíbrio, quer dizer o quê? Que a mesma massa que eu tenho no primeiro prato é a mesma massa que eu tenho no segundo prato. Então, eu já sei uma informação importante. No primeiro prato, a maçã e o peso de 135 gramas. E no segundo prato, somente um peso de 300 gramas. Então, vamos ver. Eu sei que a maçã mais 135 gramas, porque é o valor desse peso aqui, é quanto ele pesa, né? A massa dele, 135 gramas, é igual a 300 gramas. Por que 300 gramas? Porque esse peso aqui tem a massa de 300 gramas. Então, eu montei uma igualdade para calcular a massa da maçã. Então, o que acontece aqui? Nós temos várias maneiras para calcular o peso da maçã. Uma delas é subtrair o peso que está aqui da massa que está do outro lado. Então, 300, que é o valor desse peso, menos 135, que é a massa desse outro peso, eu vou ter a massa da maçã. Então, vejam, 300 menos 135, sempre colocando as unidades embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena e centena embaixo de centena. Fazendo essa subtração, o que acontece? Nós sempre começamos pela ordem das unidades. Só que eu tenho aqui 0 menos 5. Se eu tenho 0, eu não consigo subtrair 5 de 0. Eu não consigo tirar. Então, nós temos que fazer um reagrupamento de ordens, sempre buscando aquela ordem que consegue ser reagrupada. No caso aqui, a dezena. A dezena é 0 também. Como que eu vou reagrupar alguma coisa se eu também não tenho? Então, eu vou para a próxima ordem, que nesse caso é a ordem da centena. Então, a centena eu tenho 3 centenas. Então, as centenas eu posso fazer esse reagrupamento. Então, eu vou tirar uma centena, então eu vou ficar somente com 2 centenas e vou reagrupar nas dezenas. Lembre-se, nós não podemos reagrupar direto nas unidades, nós temos sempre passar de ordem por ordem. Então, se eu estou na centena, eu vou para a dezena. Então, se eu estou reagrupando uma centena eu sei que é a mesma coisa que 10 dezenas. Então, agora eu não tenho mais 0 dezenas, eu reagrupei, eu tenho 10 dezenas. Agora, tendo 10 dezenas, eu posso reagrupar nas unidades. Então, as 10 dezenas, eu vou reagrupar uma dessas dezenas aqui na ordem das unidades. Então, eu não vou ter mais 10 dezenas, eu vou ter 9. E aqui, eu não vou ter mais 0 unidades, eu vou ter 10 unidades, porque uma dezena é equivalente a 10 unidades. Com esse reagrupamento feito, nós conseguimos agora realizar a operação de subtração, fazendo ordem a ordem. Pela unidade primeiro, 10 menos 5, eu tenho 5. Na ordem da dezena agora, 9 menos 3, me sobram 6. E na ordem da centena, 2 menos 1, me sobram 1. O que eu concluo com isso? Que a maçã, ela tem uma massa de 165 gramas. Pronto, calculamos a massa da maçã, mas ainda falta calcular a massa do abacaxi, que estava lá na segunda balança. Lembram dela? Ela também está em equilíbrio, sendo que no primeiro prato eu tenho a maçã
e o abacaxi. E no segundo prato, um peso equivalente a 1 quilograma. Lembra que a maçã, nós acabamos de calcular que a massa dela é 165 gramas. Agora fica fácil calcular a massa do abacaxi. Eu vou fazer uma igualdade como fizemos anteriormente. A maçã mais o abacaxi é igual a 1 quilograma. Só que eu sei que esse 1 quilograma, ele equivale a 1000 gramas. São o mesmo valor, só que escrito de linguagens diferentes. 1 quilograma igual a 1000 gramas. Então, eu posso escrever da seguinte forma: 165 gramas. Por que 165? Que é a massa da maçã. Mais o abacaxi é igual a 1000 gramas. Por que 1000 gramas? Porque eu sei que 1000 gramas e 1 quilogramas são equivalentes, possuem a mesma massa. Então, eu posso utilizar 1000 gramas no lugar de 1 quilograma. Também vou fazer uma operação de subtração para calcular a massa do abacaxi. 1000 gramas menos 165 gramas, que é a massa da maçã, vamos ter quanto? Quanto que resulta essa operação para descobrirmos a massa do abacaxi? Mesma coisa, unidade embaixo de unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Mesmo processo, eu não consigo subtrair 0 de 5, então nós temos que fazer um reagrupamento. Só que a ordem da dezena também está 0, a ordem da centena também está 0. Então, quem que eu vou conseguir começar nesse reagrupamento? A ordem da unidade de milhar. Então, a unidade de milhar eu tenho uma. Eu consigo fazer esse reagrupamento. Então, não vou ter mais uma. Vou ter nenhuma, porque eu vou reagrupar. Lembre-se, não posso reagrupar direto lá para a ordem das unidades. Eu tenho que passar ordem a ordem. Então, uma unidade de milhar, eu sei que é a mesma coisa que 10 centenas. Essas 10 centenas eu posso reagrupar. Uma delas, ficando com 9, eu vou ficar com 10 dezenas, porque uma centena equivale a 10 dezenas. Agora que eu tenho 10 dezenas, também vou reagrupar, ficando com 9, e essa uma dezena vai para a ordem das unidades, ficando com 10 unidades, porque uma dezena equivale a 10 unidades. Fazendo a subtração da ordem das unidades, 10 menos 5, 5, 9 menos 6, 3, 9 menos 1, 8, e na ordem da unidade de milhar não tenho nada. O que eu concluo com isso? Que a massa do abacaxi equivale a 835 gramas. Ok? Tranquilo até aqui? Vamos para a nossa próxima proposta, também retirada da 13ª jornada de matemática. Observe aqui as figuras. Arthur está falando que ele acordou. Aqui nesse relógio está marcando o horário que ele acordou. E olha o que ele falou. Demorei 1 hora e 15 minutos para sair. Agora o Bernardo. Ele acabou de acordar também. Aqui nesse relógio está marcando o horário que o Bernardo acordou. E olha o que ele disse. Demorei 1 hora e 30 minutos para sair. E também o Carlos. O relógio indicando o horário que ele acordou. E olha o que ele falou. Demorei 45 minutos para sair. Então, qual dos três foi o último a sair de casa? Percebam, o horário que cada um acordou e quanto tempo cada um demorou para sair de casa. Quem foi o último a sair de casa? Eu já volto.
Então, quem será que foi o último a sair de casa? O Arthur, o Bernardo ou o Carlos? Então vamos ver juntos? Primeiro passo é identificar o horário que cada um dos três acordou. Então vamos ver aqui o Arthur. O relógio está marcando 7 horas, que ele ainda não está, o ponteiro menor, lembram? O ponteiro menor é das horas, né? Ele não está lá no número 8 ainda, ele está entre o 7 e o 8. Isso quer dizer o quê? Que não chegou 8 horas, são 7 horas ainda. E o ponteiro maior, ele representa os minutos. Vocês se recordam que os minutos nós contamos de 5 em 5? Então aqui não é 7 horas e 9 minutos. Esse 9 nós temos que contar de 5 em 5 o ponteiro grande dos minutos. Então olhem aqui, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Então já sabemos que o Arthur acordou às 7h45. E o Bernardo? Que horas que ele acordou? Vamos ver aqui. O ponteiro menor também está entre os 7 e o 8. Então não chegou 8 horas ainda. Então o Bernardo também acordou 7 horas. 7 horas e quantos minutos? O ponteiro maior está exatamente em cima do número 5. Então 5, 10, 15, 20, 25. Então já sabemos que o Bernardo acordou às 7 horas e 25 minutos. E o Carlos, olhem, o ponteiro das horas, que é o menor, está exatamente em cima do 8. Então, ele acordou às 8. E quantos minutos? O ponteiro maior está em cima do 12. Quer dizer o quê? Que ele acordou exatamente às 8 horas. Então, já conseguimos descobrir o horário que cada um dos três acordou. Então, vamos anotar isso para ficar fácil. O Arthur, às 7 horas e 45 minutos, e ele demorou 1 hora e 15 minutos para sair de casa. Bernardo, ele acordou às 7h25 minutos e demorou 1 hora e 30 minutos para sair. E o Carlos acordou exatamente às 8 horas e demorou
45 minutos para sair. Então, quem será que foi o último a sair de casa? Vamos começar lá pelo Arthur. O Arthur, eu sei que ele acordou às 7h45, certo? E ele demorou 1h15 para sair de casa. Qual foi o horário que o Arthur saiu de casa? Então vamos pensar junto aqui comigo. Primeiro, vamos calcular quantos minutos que eu tenho aqui. Se ele acordou às 7h45 e saiu depois de 1h15, 45 minutos mais 15 minutos, quantos minutos que eu vou ter? Então vamos pensar aqui. 45 minutos mais 15 minutos, eu terei quanto? Isso mesmo, eu terei 60 minutos. Só que eu sei que 60 minutos equivale a quanto? 60 minutos é a mesma coisa que 1h. Então, quer dizer que 45 minutos mais 15 minutos, eu tenho 60 minutos, que equivalem a 1h. E quantas horas que ele saiu aqui? 7 horas, 8 horas. Então, aqui, 7 mais 1, 8 horas. Mais 1h desses minutos aqui que nós somamos, e deu 60 minutos, que convertendo deu 1h. Então, isso quer dizer o quê? 7h45 mais 1h15 quer dizer que ele saiu de casa às 9h. Ok? 7, 8, 9. Então, já sabemos que saiu às 9h de casa. Agora, o Bernardo. Então, vamos ver o Bernardo. Então, para não confundir os cálculos, né? O Bernardo, ele acordou às 7h25 e ele saiu não, ele demorou para sair de casa 1h30. Então, qual foi o horário que o Bernardo saiu de casa? Vamos aqui primeiro na parte dos minutos. Então, eu sei que 25 minutos mais 30 minutos serão quantos minutos aqui? 25 mais 30 minutos serão 55 minutos. Deu 1h aqui? Não, né? Porque para dar 1h tem que ser 60 minutos. Então, eu sei que 25 minutos mais 30 minutos são 55 minutos. E na parte das horas? 7 horas mais 1h, quer dizer que foram 8 horas. Ou seja, 8h55 minutos. Então, o que nós calculamos aqui? Que o Bernardo, ele saiu de casa exatamente às 8h55. Ó, já sabemos que o Bernardo saiu primeiro que o Arthur. Então, o Bernardo não foi o último a sair de casa. Será que foi o Carlos? Então, vamos fazer o cálculo do Carlos aqui para descobrirmos? Então, olhem lá. Agora, que horário que ele acordou? Exatamente 8 horas. Quanto tempo que ele demorou para sair de casa? 45 minutos. Olha que interessante aqui, né? Então, ou seja, ele saiu exatamente às 8 horas. Então, aqui os minutos eram 0 minutos, né? E se ele demorou 45 minutos para sair, quer dizer que nem chegou a completar 1h. Ou seja, o Carlos, ele saiu de casa exatamente às 8h45. Olhem lá, 8h45. Então, o que acontece? O Carlos foi o primeiro a sair, né? E quem que foi o último a sair de casa? O Arthur, que saiu às 9h. Ok? Tudo bem até aqui?
Vamos para a nossa próxima proposta, de número 3 agora. Também da 13ª jornada de matemática. A fábrica de sorvetes Que Gostoso lançou a seguinte promoção: junte 5 palitos de sorvete e troque por um sorvete. Ao final das férias, Marcos e seus amigos já haviam juntado 97 palitos. Qual a quantidade máxima de sorvetes que eles poderão obter trocando os palitos? Então percebam, eles juntaram 97 palitos num determinado período. E o que era a promoção lá da fábrica de sorvete Que Gostoso? Que a cada 5 palitos de sorvete, eles ganhavam um. Então, se eles tinham 97 e a cada 5 palitos de sorvete eles ganhavam um, qual que é a quantidade, quantidade máxima? Percebam essa palavrinha que é muito importante. Que eles poderão obter trocando esses palitos. Quantos sorvetes que eles poderão ter? 19, 21, 23 ou 24? Pensem, registre e eu já volto. sorvete que os amigos de Marcos ali e ele, né, conseguiram obter nesse período que eles juntaram esses palitos e foram trocando. 19, 21, 23 ou 24. Lembre-se que eu falei para vocês, quantidade máxima. Essa palavrinha aqui é muito importante para a resolução desse problema. Então vamos pensar aqui comigo. Quantos palitos que eles juntaram? Eles juntaram
97 palitos. E o que dizia a promoção da fábrica Que Gostoso? Que a cada 5 palitos eles trocavam por um sorvete. Então, é simples, né? Se eu tenho 97 palitos, a cada 5 eu troco por um, basta eu fazer uma divisão por 5. Então, vamos fazer a divisão aqui por 5. Então, vamos dividir aqui. Eu tenho dezena e unidade para dividir por 5. Então, 97 divididos para 5. Se eu tenho a dezena e a unidade para dividir, na minha resposta da divisão, eu também terei a dezena e a unidade. Então, vamos começar dividindo a dezena. 9 divididos para 5. Então, quantas vezes que o 5 cabe dentro lá do 9? 5 mais 5 mais 5 mais 5. Quantas vezes que esse 5 cabe dentro desse 9? Cabem uma vez só, né? Porque se eu colocar dois 5 dentro do 9, passa, que são 10. Então, só cabe uma vez. 1 vezes 5, 5. Subtraindo do 9, vão sobrar 4. Agora, eu dividi as dezenas, eu preciso dividir as unidades. Só que 4 dezenas, eu sei que é a mesma coisa que 47 unidades. Porque eu tenho esse 7 aqui de unidade já, né? Então, eu fico com 47 unidades. Quantas vezes que o 5 cabe dentro do 47? Então, vamos pensar quantas vezes que o 5 cabe lá dentro? 5 mais 5 mais 5 mais 5. Quantas vezes que o 5 cabe dentro aqui do 47? Isso mesmo, cabe 9 vezes. Porque 9 vezes 5 é 45. Só que ainda 47 menos 45 sobram 2. Ok? Então, o que eu concluí aqui? Se eles têm 97 palitos e a promoção era a cada 5 palitos ganha um sorvete, o que eu já descobri? Que eles conseguiram 19 sorvetes. Mas lembre-se, o problema dizia a quantidade máxima. Esse 19 é a quantidade mínima de sorvetes que eles poderiam ter trocado. Ele quer saber a máxima. Então, vamos pensar aqui comigo agora. 19 sorvetes. Será que eles pegaram esse sorvete e guardaram? Não, né? Eles foram comendo os sorvetes. Conforme eles foram comendo esses sorvetes, o que aconteceu? Foi sobrando palito. Então, vejam aqui comigo. Esse 19, vamos pensar de novo. Quantas vezes que o 5 cabe aqui dentro desse 19? Vou fazer aqui, ó. 5 mais 5 mais 5. 5 mais 5 mais 5 são quanto? 15. Mas eu quero 19. Então, aqui sobrou 4, né? 5 mais 5 mais 5, 15. Com mais 4, 19. Percebam aqui comigo. Aqui não são 5 sorvetes? Eles trocaram por mais um, porque eu tenho 5 palitos aqui. Troquei por mais um sorvete. Aqui também sobram 5 palitos. Troquei por mais um sorvete. Aqui também eu tenho 5 palitos. Troquei por mais um sorvete. Vejam, eles já tinham trocado 19. Mais 3 que eles conseguiram trocar. Então, 19 mais 3. Mas será que acabou a quantidade máxima ainda? Não, né? Por quê? Aqui eu tenho 4 palitos para sobrar. Para sobrar, não. Para ter os 19 sorvetes que eles já tinham trocado. E lembra da divisão? Olhem aqui, ó. Tinham sobrado 2 palitos aqui. Eu tenho que acrescentar esses 2 palitos na quantidade para saber quanto que eles puderam trocar ao máximo. Então, 2 palitos. Aqui eu tenho 4. Mais 2 aqui, eu posso pegar um palitinho daqui e colocar junto com esse 4. O que vai acontecer? Opa! 5 palitos. Eu troco por mais um sorvete. Então, aqui eu tenho mais um sorvete que eu consegui trocar. E percebo mais uma coisa. Quantos que eu troquei aqui? 1, 2, 3, 4. Mas eu tenho mais um de resto aqui da minha divisão, que eu só usei um. Eu tenho mais um aqui, tornando 5.
Então eu tenho mais um sorvete que eles conseguiram trocar. Então qual foi a quantidade máxima de sorvetes que eles trocaram? 19. Com mais 3, 22. 23, 24. Então eles conseguiram 24 sorvetes. Foi a quantidade máxima que eles conseguiram trocar nessa promoção da fábrica. Que gostoso! Viram que legal? Tranquilo? Vamos para a nossa próxima proposta? Também da 13ª jornada de matemática. Na sequência de figuras abaixo, um conjunto de palito forma quadrados. Observe. Então, olhem aqui. A figura 1, eu tenho 4 palitos formando um quadrado. A figura 2, eu tenho 3 quadrados. A figura 3, eu tenho 5 quadrados. E como nós estamos falando de sequência, nós sabemos que a sequência sempre continua. Seguindo a lógica de formação da sequência acima, desta aqui. Quantos quadrados terá a figura 10? Percebam, nós estamos na figura 3. Quantos quadrados que eu vou ter lá na figura 10? Descubram o segredo dessa sequência. O que acontece da figura 1 para a figura 2? E o que acontece da figura 2 para a figura 3? Descubram o segredo e me digam quantos quadrados terá a figura 10. Um tempinho e eu já volto.
E aí, quantos quadrados terá a figura 10? Primeiro vamos analisar essas três primeiras figuras dessa sequência. Percebam, a figura 1 tem um quadradinho. Ele não está perguntando a quantidade de palitos, está perguntando a quantidade de quadrados. Então vamos sempre focar ali a atenção na quantidade de quadrados. O que acontece da figura 1 para a figura 2? Percebam que esse quadradinho da figura 1, ele está aqui na figura 2. E o que aconteceu? Acrescentou 2 quadrados. Vamos analisar a figura 3. O quadrado da figura 1 está na figura 3? Está, né? Olha ele aqui, ó. O quadrado da figura 1, ele está na figura 2 e também está na figura 3. E os quadrados da figura 2? Estão na figura 3? Estão, né? Olha, os 2 quadrados aqui, eles também estão aqui. Então, ou seja, a figura 2 está dentro da figura 3. E o que aconteceu nessa figura 3? Acrescentou 2 quadradinhos. Opa! Será que eu já descobri o segredo dessa sequência? Da figura 1 para a figura 2, foi acrescentado 2 quadrados. Da figura 2 para a figura 3, também foi acrescentado 2 quadrados. Ou seja, na figura 4, o que vai acontecer? Eu vou ter a mesma figura 3 acrescentando 2 quadrados. A pergunta do problema é: quantos quadrados terá a figura 10? Vamos ver junto aqui comigo? Então, olha lá, a figura 1, somente um quadrado. Quando eu fui para a figura 2, o que aconteceu? Acrescentou 2 quadrados. Quando foi para a figura 3? Acrescentou mais 2 quadrados. Olhem que isso vai acontecendo até chegar na figura 10, que é a pergunta do nosso problema. Quantos quadrados terá a figura 10? Então, vamos ver. O que vai acontecer na figura 4? Eu vou acrescentar mais 2 quadrados. E na figura 5? Mais 2 quadradinhos. Na figura 6, a mesma coisa, acrescentado 2 quadradinhos. Na figura 7, também acrescentou 2 quadradinhos. Na figura 8, mais 2 quadradinhos, um de cada lado, né? Na figura 9, mais 2 quadradinhos. Nossa, e a figura 10? Mais 2 quadradinhos. Então, percebam, fizemos a sequência até a figura 10. E qual era a pergunta? Quantos quadrados terá a figura 10? Vamos ver? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Percebam que os mesmos 9 que eu tenho aqui é os mesmos 9 que eu tenho lá do outro lado, porque sempre vai colocando de 2 em 2. Então, quantos quadradinhos que eu tenho? 9 quadradinhos deste lado, mais 9 do outro são 18. Mais um quadrado que foi iniciado a sequência são 19 quadrados na figura 10. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado desta aula e eu vejo vocês no próximo Problematizando. Até, pessoal!